Começa agora o nosso programa Sete Saúdes e estamos no nosso segundo programa sobre Dianética, que está dentro do contexto de saúde emocional e espiritual. Cada um tem sua própria crença. Seja qual for, é importante manter-se conectado. Se não tiver religião, descobrir outras formas que aproximem do sagrado em si mesmo. Colocar o foco na essência e sentir o poder de ser pleno e feliz. Esse é o nosso objetivo. E nós estamos com o nosso convidado Jorge Carlos Jukotsky, que é premiado 4 vezes como melhor auditor de Dianética do mundo. Olha lá, não é fraco não. Em 2008, 9, 11 e 12. Ele está aqui nos acalorando com a sua presença. Muito bem-vindo. Tudo bom? Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Estou me sentindo em casa. Eu também. E as nossas conversas, não só aqui, mas nos bastidores, são muito produtivas e enriquecedoras. Eu estou me desenvolvendo muito, hein? Muito obrigado ainda por não, isso, é um prazer. Não me consultei, imagina quando eu me consultar, aí vai ser demais. Eu vou alcançar o êxtase aqui. E nós estamos falando sobre a Dianética. Esse é o segundo programa. Você que está chegando agora, nos assistindo agora, nos acompanhe no YouTube, no nosso canal Programa Sete Saúdes do YouTube, inscreva-se, e lá você pode acompanhar o primeiro programa. Então, Jorge, ansiedade, angústia, depressão, eu falo, tenho a impressão que eu estou caindo assim num poço. Medos, problemas de relacionamento, quem nunca passou por isso, né? Quem nunca, né? Que a gente costuma falar na gíria. Fracassos, vícios, transtornos dos mais variados tipos e gêneros e tantas outras manifestações que rondam a vida humana. Há uma luz no fim desse túnel? Sim, há. Por favor, me reerga. Sim, há uma luz no fim do túnel, sim. A questão é assim, nós vivemos num universo com muitas pressões. Pressões sociais, pressões por resultados. Parece que nunca nada é suficiente. A mídia vende ideias de que se você não usar roupa XYZ, não tiver o carro tal, não for tal coisa, não tiver tantas curtidas no seu Facebook e tudo mais, que você não é nada. Então isso vai produzindo certos estados de ansiedade nas pessoas, é a soma dessas coisas. Tudo isso aliado a valores morais com os quais nós nos deparamos com o rompimento destas coisas todo dia. E nós vemos pessoas fazendo coisas tidas como coisas erradas e aparentemente essas pessoas estão se dando bem na vida e a gente entra como que em conflito em relação ao que é certo afinal de contas, o que é errado, sabe? Como é que a gente vai saber se o que está fazendo está certo ou errado, né? Temos um parâmetro bem simples para isso. A gente não deve fazer aos outros nem a si mesmo o que não gostaria que outros nos fizessem, né? Agora, me diz, quem consegue se controlar e estar o tempo todo no controle disso? É meio difícil, não? Então, o grande problema dessa história toda é a falta de informação, de a pessoa saber como ela funciona, né? A pessoa é um ser espiritual. Você que está aí nos assistindo, você sabe que você está aí e está consciente de estar consciente. Isso é você. Tanto é que quando você se refere ao seu corpo, você diz minha mão, minha perna, minha cabeça, minha mente, né? Você é você, certo? Eu sou dona do meu corpo. Sim, dona do seu corpo, da sua mente, você é você, certo? Sim. Então, como dona do seu corpo e da sua mente, você usa esses, vamos dizer, veículos para atuar no mundo físico. Muito bem. Na mente você registra todos os acontecimentos da sua vida. Então, a maior parte dos acontecimentos são acontecimentos de aprendizado, de boas experiências, etc. Mas existem aqueles traumáticos, como a morte de uma pessoa próxima, por exemplo. Morreu o pai, a mãe, a avó, ou alguém com quem a pessoa tinha muita afinidade, Filho, né? o filho, isso. E a pessoa, depois disso, sente que sua vida nunca mais foi a mesma, né? Sente-se mal, sente-se triste. Isso eu estou citando um exemplo a despeito das indicações que você deu. Estou citando um exemplo dramático, assim, intenso, para mostrar que uma coisa desse nível pode ser resolvida facilmente. Então as coisas de menor importância são resolvidas muito mais facilmente, ok? Então vamos imaginar que uma pessoa teve uma perda da pessoa mais importante da sua vida, que foi o pai que faleceu, ou a mãe, ou seja quem for, né? E que sente que sua vida nunca mais foi a mesma desde então.
Então a pessoa vai me procurar. E eu, como auditor de Dianética, que aplica a terapia, né, descrita nesse livro, eu vou colocar essa pessoa sentada na minha frente e vou dizer a ela, vamos começar a sessão? Feche seus olhos. Não é hipnose, pelo amor de Deus. É apenas um estado de concentração leve. E eu vou dizer à pessoa, feche os olhos e retorne lá onde seu pai morreu. E reconta como foi. A pessoa vai voltar lá e vai começar a contar a história de olhos fechados e vai começar a chorar do mesmo jeito que chorou lá. Toda aquela dor vai ser reexperimentada no corpo de novo. E é exatamente o que eu quero que aconteça. Ela vai chegar até o fim do incidente e eu vou dizer, volte ao início e reconte de novo. Nesta recontagem a pessoa já chora menos. Quando chega no final eu vou dizer, volte ao início e reconte mais uma vez. E nesta recontagem a pessoa provavelmente já não chora mais. Na quarta, quinta, sei lá quantas vezes forem necessários recontar esse incidente, a pessoa vai sentindo alívio e aos poucos vai percebendo que sua atenção já está aqui na sala, já não está mais lá. Então, esse incidente é realocado como um banco padrão de memória e a pessoa vai sempre se lembrar que o pai morreu, mas já não sofre mais por aquilo. E isso normalmente depende de pessoa para pessoa, o tempo. Uma sessão, 1h30. Normalmente uma sessão. Um incidente desse se descarrega com 1 hora e pouco de sessão. Tá. A gente chama de audição, que é o nome da terapia de Dianética, né? Quando se descarrega esse incidente totalmente, a pessoa chega ao ponto em que ela se sente aliviada, a sensação de alívio muito grande, o que acontece é que a carga de dor desse incidente se foi. E se foi para a eternidade, nunca mais incomoda. Então, como banco padrão de memória, a pessoa vai sempre se lembrar que o pai morreu, mas nunca mais vai sofrer por isso. Pode até chorar de saudade, mas não de dor, né? Então, isso se resolveu e está resolvido para sempre, não incomoda nunca mais. O mesmo se aplica às situações, por exemplo, de ansiedade. A ansiedade nada mais é do que um acúmulo de coisas mal resolvidas na vida. São circunstâncias que a pessoa deixou de confrontar, deixou de resolver, deixou de dar uma resposta em termos de sim ou não. Basicamente é isso. Ficou como que preso num talvez. Depois eu vejo, esquece e deixa para lá. Estas coisas, aliadas às pressões do ambiente e tudo mais, vão criando pressões. E a pessoa começa a ter dificuldade para dormir, começa a ter pressão alta ou baixa, começa a ter problemas de saúde, desesperos, angústias e todo tipo de coisa. E isso é muito simples de resolver, sabe? Muito fácil. Em sessões de Dianética, o que a gente faz basicamente é esgotar as cargas de dor, desta forma que eu expliquei aqui, né? Na medida que uma pessoa vai obtendo alívio desses incidentes que ocorrem na vida, estas ansiedades vão desaparecendo, as angústias vão desaparecendo e a pessoa começa a ter vida. E consegue resolver. Sim, totalmente. Que não está resolvido. Porque ela pode perceber agora coisas que não percebia antes. E é muito comum a pessoa estar percorrendo, recontando lá um determinado incidente de olhos fechados e de repente se dá conta de algo do tipo, uau, agora entendi por que tal coisa acontece, nossa, não sabia que era assim, sabe? Uma coisa que não era consciente agora é, né? Os psicólogos chamam isso de insight ou de cognição, nós chamamos isso de cognição, de se dar conta, né? Então, o propósito é realmente tornar a pessoa mais inteligente, mais feliz e mais capaz. E isso nós conseguimos com este livro, com certeza. Legal. E no próximo bloco a gente vai falar desse controle, né? Sim. Que seria durante e no final do tratamento. Como Sim. a pessoa pode controlar a sua própria mente. Tranquilamente. Isso é muito simples de entender e você vai saber como controlar a sua também. Daqui a pouquinho, no próximo bloco. Até já. Jorge, como é possível ter o controle total da própria mente e, mais que isso, blindar-se, que é mais importante, dos impactos que vêm desse ambiente externo, do qual você falou que a gente sofre todos os dias, né? Sim. Ou recebe todos os dias? A principal forma de se lidar com isso e controlar, eu não diria que controlar seria a palavra adequada, mas a melhor coisa que tem é você ter informação. Saber, lê esse livro, faz esse favor a você mesmo.
Se você ler esse livro, e você que está nos assistindo aí, se você ler esse livro, você vai saber como sua mente funciona. A informação, ela é importante para qualquer coisa. Como é que se pode, por exemplo, ser engenheira? Se você fizer o curso na faculdade, se formar e saber como é que se faz um cálculo para construir um prédio que fique de pé por, não sei lá, 100 anos. É informação, sabe? Na mente é a mesma coisa, isso aqui é uma informação exata. E a mente é uma coisa muito simples. Ela é dividida em duas partes. Primeira parte analítica, é essa que eu e você estamos usando agora. Estamos tranquilos, estamos aqui sentados, tem ar-condicionado, está tudo calmo. Então, nós podemos pensar e decidir sobre as coisas que nós queremos fazer, sobre o que estamos falando, né? Sim. Mas imagina que caísse alguma coisa aqui, agora, do teto, e desse aquele susto, por exemplo. Assim. A nossa capacidade de cognição, de pensar, some no mesmo instante e todo mundo entra em pânico, né? Essa é a mente reativa, entende? Que é quando uma pessoa sai do seu normal, vamos dizer assim, e começa a ter um comportamento reativo, sabe? Esse comportamento reativo, por exemplo, num casal, né? O casal está aparentemente tudo bem e de repente uma pessoa fala uma palavra que é como se fosse como se apertasse um botão no outro. E a outra pessoa tem uma explosão e começa a jogar coisas para cima e quebrar coisas e dizer: caramba, é tudo toda vez a mesma coisa, eu não aguento mais, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Esse botão que foi apertado é um botão que vem de algo anterior. Não é necessariamente desse relacionamento que a pessoa está vivendo. Pode ser de relacionamentos anteriores, como pode ser da convivência desta pessoa com os pais dele ou dela. Por quê? Porque o pai, por exemplo, sempre falava as mesmas coisas quando brigava com a mãe. Então o que a pessoa faz? Automatiza isso na sua cabeça como um circuito e quando ele se casa, tem a tendência de fazer o mesmo. Sabe? Então, quando a pessoa tem a informação de como a mente funciona, ela pode olhar para isso e dizer: não, isso aqui não é um pensamento meu. Eu não vou fazer uma coisa dessa. Apesar que estou com vontade de bater na minha mulher, com todo respeito, não estou dizendo para fazer isso, mas eu não vou fazer isso. Apesar que eu estou com vontade de xingar, brigar, gritar, mas eu não vou fazer isso porque isso não vai ajudar em nada. Isso não é meu, para começar. E a boa notícia é que todos os pensamentos negativos que você tem, todas as ansiedades, todos os medos, todas as coisas ruins que você sinta ou já sentiu na sua vida inteira, vem de algo que fizeram a você 100%. Vem de algo que fizeram a você. Isso não é seu, não. Claro que você pegou o que lhe fizeram e piorou a situação, aumentou, né? tomando novas decisões que pioraram. Principalmente mulher, né? Isso vamos dizer que mulheres e homens têm uma proporção igual. Todos nós fazemos isso de algum jeito. Pegamos o que nos fizeram, fazemos o mesmo com os outros, depois fazemos o mesmo com a gente. Se a gente sabe como a mente funciona, lendo esse material, não é outro, é esse aqui, o que vai acontecer é que você vai saber que quando você tem um pensamento ruim, por exemplo, você sabe que isso não é seu. Então, você pode se controlar e pode, por pura garra mesmo, dizer: não, eu não vou fazer isso. Por exemplo, você está no seu trabalho, né? E de repente te mandam fazer uma coisa que você não gosta de fazer, mas está dentro daquilo que são suas atribuições. Se você tiver o ímpeto de fazer aquilo mal feito, você vai criar uma situação para você, porque você sabe que tudo que nós fazemos aos outros volta para a gente de algum jeito, né? Sim. Sim, pois é. Então a melhor coisa que tem é você dizer: ok, não gosto de fazer isso, mas vou fazer da melhor maneira que eu puder, mesmo assim. Põe um pouco de boa vontade nisso, sabe? Porque de tudo isso que eu falei, vai parecer que a pessoa está condenada ao inferno porque tem uma mente reativa. Não é bem assim. A pessoa pode, por livre e espontânea vontade, colocar um pouco de boa intenção nas coisas também, né? Se você conhece como a mente funciona, fica mais fácil, porque você pode, com boa vontade,
olhar para as suas próprias atitudes, para os seus próprios pensamentos e decidir quando você está fazendo alguma coisa que você não gostaria que fizessem a você. Tudo que você faz aos outros, vai voltar para si. Não tem como escapar disso. Isso é um mecanismo que é inerente a todas as pessoas. Quer seja religioso ou não, vai funcionar do mesmo jeito. É universal, né? Para todas as pessoas. E, Jorge, a gente vai continuar a falar sobre Dianética. Vamos Temos sim. mais 2 programas. Ei, que que bom. Sim. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo programa. É um prazer. Até já.